Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Esse é o trecho que norteará a reflexão de hoje. E nele, a primeira pergunta que deveríamos nos fazer é: receber muito do que, afinal? Essa afirmação, presente nos evangelhos, se refere ao recebimento de todas as ferramentas e oportunidades para o progresso, seja ele material ou espiritual, sendo que, dentre elas, talvez o mais interessante para ser discutido em primeiro lugar seja o conhecimento. Até porque a instrução é um dos alicerces do próprio Espiritismo. Quando temos a oportunidade de conhecer, atribuímos às nossas escolhas caminhos novos a trilhar. Diferente de quem reconhece apenas um ponto de vista, aqueles que se enriquecem de conhecimentos novos se beneficiam da vivência, da experiência e dos exemplos de quem os propagou. Em outras palavras, quanto mais conhecimento adquirimos, mais recursos teremos para desenvolver a nossa vida de forma mais significativa e salutar. Mas isso não é novidade para ninguém. A ideia principal desta apresentação de conceitos se resume naquilo que vem a seguir da aquisição do conhecimento, ou seja, o uso e a intenção que se dá a ele. A tendência de quem conhece mais do que os outros é que utilize seu esclarecimento para ajudar no progresso da sociedade. No entanto, nem sempre isso acontece, e vemos pessoas brilhantes fazendo exatamente o contrário. No lugar de construir, destroem. Todos nós responderemos ao uso que escolhemos para o nosso conhecimento também. Se o utilizarmos para o bem, muito nos será acrescentado, mas se o utilizarmos mal, prestaremos conta dos erros e desvios das leis de Deus. Essa reflexão sobre o uso do conhecimento nos leva ainda à certeza de que ele atua como uma faca de dois gumes. De um lado, abre caminho para seguirmos adiante, revelando com mais propriedade o que a vida espera de nós e o rumo que devemos trilhar. Do outro, se não tomarmos cuidado, acaba cortando a nós mesmos, machucando-nos pela nossa própria imprevidência. É precisamente neste sentido que encaminhamos os pensamentos de hoje, tentando conscientizar as pessoas de que, uma vez conhecida a lei divina, não é mais possível dizer que não sabia. A desculpa da ignorância, que serviria como atenuante para nossas decisões equivocadas, não mais existindo, faz com que sejamos totalmente responsáveis pelas nossas escolhas e por todo o peso atrelado a elas. Se fizermos o bem, seremos recompensados com a paz de consciência, mas se nos inclinamos para o mal, mesmo sabendo que o bem é o caminho, então sofreremos as consequências plenas de nossos atos, com o agravante do conhecimento de causa. Em outras palavras, um crime que seria julgado como culposo, ou seja, sem a intenção de acontecer, se torna doloso, com a intenção de acontecer. Ressalto novamente este ponto para que entendamos que é impossível julgar um ignorante que cometeu um crime da mesma maneira que alguém extremamente capaz e sábio que sucumbe ao mesmo erro. Muito embora nossa sociedade às vezes haja desta forma, amenizando as sentenças dos ricos, influentes e poderosos que cometeram crimes, e ao mesmo tempo sendo severos com aqueles que caíram no erro por ignorância ou necessidade, é importante notarmos que, na justiça divina, essa adulteração não existe. O julgamento associado à ideia de Deus é imparcial e incorruptível. Portanto, deveríamos nos preocupar muito mais com o que nos espera no tribunal da consciência e não na absolvição advinda dos homens. Digo isso porque, para entender o conceito da frase "muito será cobrado de quem muito recebeu", temos que entender que existe uma expectativa natural em torno de nossas existências na matéria. E não poderia ser diferente. Afinal, viemos aqui em missão evolutiva. Se Deus nos concedeu o direito e o acesso a instrumentos que nos incentivam a progredir, isso também nos leva a entender
e responderemos por esses benefícios, com ou sem conhecimento de causa. Pessoalmente, aprendi com o tempo que nada nessa vida é de graça e tudo funciona com energia de troca. Isso é fácil de se entender, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Só existe salário depois do trabalho, pois é preciso oferecer esforço para herdar a recompensa. É amando que se é amado, pois é necessário dar antes de receber. Nesse sentido, reflitamos naquilo que Deus nos agraciou em nossas vidas. Por mais difícil que seja, tenho certeza de que todos temos muito mais coisas boas do que ruins a considerar. Não é a vida em si um grande presente? Uma oportunidade tal que nos permite retribuir a Deus o que Ele nos deu. E acredito que esta é uma palavra-chave para muitos segredos nesta vida. Retribuição. Estamos retribuindo as bênçãos do dia a dia de que maneira? Nossos dias carregam consigo significado suficiente a fim de que tenhamos uma vida profícua ou ainda estamos insatisfeitos demais, preferindo nos incomodar com aquilo que dá errado em nossa jornada, ao invés de aproveitar tudo o que já deu certo? A saúde já nos permite trabalhar e viver, e ainda que ela nos falte hora ou outra, de que vale a vida sendo prisioneiro das dores? Não é melhor aprender a superar as vicissitudes e o sofrimento, passar por cima das questões pessoais, no intuito de deixarmos de ser vítimas e tomarmos as rédeas de nossa própria vida? O trabalho, por mais difícil que se faça ou por mais distante que se encontre, sempre nos dá a chance de termos uma função próspera na sociedade. E não digo apenas o trabalho profissional, mas falo do esforço pessoal e coletivo que nos torna seres humanos e aliados na senda do progresso. O estudo é um trabalho, pois é o esforço pela busca do conhecimento. O perdão também é um trabalho, pois é a devoção ao amor mais sublime, na luta constante em vencer os próprios ressentimentos em prol de um futuro melhor, livre da dor. Além disso, donde outros tantos exemplos poderíamos ofertar? Nossos próprios empregos, ou pelo menos como escolhemos empregar o nosso tempo, diz muito sobre nós e sobre a reflexão de hoje. Ora, não se espera que um professor ensine? Ou, por acaso, esperaríamos de um professor a função de um engenheiro? Quando o Evangelho nos diz: muito será cobrado daquele que muito recebeu, ele está fazendo uma alusão à ideia de que responderemos pelo rumo que escolhemos as nossas vidas, no emprego do conhecimento adquirido, como já foi discutido anteriormente, mas também no direcionamento que damos a ele no emprego de nossas ações. Quanto mais experiente o professor, mais expectativa se tem de que ele fará uma mudança deveras significativa na vida de seus alunos. Da mesma forma que do engenheiro mais prestigiado se esperam as melhores obras. Isso, em si, não resume a frase inicial do tema de hoje? Ora, se temos tantas bênçãos de Deus que nos permitem retribuir todas elas em nosso cotidiano, será esperado de nós que assim façamos. A pergunta é: estamos agindo dessa maneira? Ao menos tentando? Uma frase muito comum dentro do Espiritismo é: cada um recebe de acordo com suas obras. Isso deveria nos fazer refletir se estamos correspondendo às expectativas que o plano superior tem para conosco. De acordo com o papel que escolhemos nessa vida, para o qual nos dedicamos durante a encarnação, defrontamo-nos cedo ou tarde com as responsabilidades adquiridas. Assim, estamos direcionando nossa vida para qual propósito e com qual intenção. A intenção em si é um assunto importante também nesta reflexão, pois de nada vale ser a pessoa mais sábia se minha intenção for ruim, ou ser aquele que trabalha mais eficientemente se a intencionalidade pela qual eu me movo causa prejuízo a outrem. Exemplos sobre isso podemos dar aos montes. Ora, basta pensar em um arauto ou pregador do Evangelho que fala maravilhosamente sobre a palavra de Deus apenas com o intuito de ganhar dinheiro.
aproveitando-se da boa vontade do seu próximo. Ou imaginar um advogado espetacular, que prefere achar brechas na lei para absolver um cliente, o qual ele sabe que é culpado, ao invés de se importar de fato com a justiça. Ou ainda, quem sabe, um cozinheiro magnífico que não sabe respeitar os necessitados e prefere receber valores absurdos pelos seus pratos, no lugar de compreender que sua função deveria ajudar a todas as pessoas a saciar sua fome, e não apenas aqueles que podem pagar por isso. É claro que existe muita discussão nessas hipóteses, afinal, todos os exemplos precisam de recursos para sobreviver. Mas a questão principal não está no cumprimento de suas obrigações, mas qual intenção vem aliada a elas. Quando entendemos isso, que tudo o que fazemos nessa vida tem um valor e servirá como princípio de troca no tribunal da justiça divina, compreenderemos um pouco melhor sobre a passagem de hoje. Para encerrar, se nos atentarmos ao item 11 do capítulo, veremos que Jesus tenta nos ensinar que aqueles que não conseguem enxergar além de si próprios são como os cegos que julgam reter a verdade somente para si, mas vivem apenas reclusos no egoísmo que lhes mantém distantes da lei de amor. Portanto, creio que é preciso reconhecer que o conhecimento que adquirimos, as intenções nas quais tomamos nossas escolhas e o trabalho que exercemos nessa passagem breve pelo planeta são importantes para a troca coletiva que nos permite progredirmos juntos rumo a um futuro melhor. E é isso que Deus deseja para nós, essa comunhão de ideias e atitudes voltadas para o bem. Afinal, ninguém espera que mudemos o mundo sozinhos, mas, juntos, podemos atender às expectativas muito maiores do que as individuais. E por fim, talvez a expectativa e a cobrança se tornem cada vez menos frustrantes e passem a demandar menos de nosso esforço conforme aprendemos a tornar mais natural as boas escolhas no lugar das ruins, aproveitando melhor as oportunidades e usando as ferramentas com consciência, sempre visando o aprimoramento sob a luz do Criador. Lembremos, para encerrar, que, se estamos em um momento em nossas vidas em que muito nos é pedido, então provavelmente é porque temos plenas condições de oferecer muito além daquilo que imaginamos. O segredo está em não cair em lamentações, aprendendo a ver o lado positivo de tudo que temos de maravilhoso em nossas vidas, incentivando-nos a fazer a diferença ao nosso redor, de maneira que Deus se orgulhe de nós. Quem sabe assim, nós nos alegremos mais e façamos de nossas ações o auge de nosso encontro com o Altíssimo. Que Deus nos abençoe.